Eu fiz uma cirurgia há quase 3 semanas atrás, então tô de molho em casa, tive que operar o joelho e a perna. E o Thiago me perguntou se a agenda estava muito cheia. Eu falei, está cheia de espaço esses dias, né? Eu, no início, não estava podendo fazer muita coisa, porque as primeiras 2 semanas acabei ficando mais deitado mesmo, muito pouco tempo sentado. Então, vocês me perdoem, eu estou aqui de camiseta, estou encostado aqui, reclinado na cama, mas acho que dá para a gente ter uma conversa legal e poder repartir a palavra aí com vocês. Já que deixei curiosos, fiz uma cirurgia no joelho, eu tenho um probleminha congênito na cartilagem do joelho esquerdo, ela de tempo em tempo ela começa a soltar um pedaço do canto direito, e isso, com o tempo, foi me gerando um outro problema, né? Fiz 2 cirurgias quando era bem garoto, mas o médico falou, se você não planeja ser um atleta profissional, tem que conviver com isso, porque é cíclico, ele se repara, mas com o tempo o problema do joelho começou a entortar, gerar uma acomodação diferente na perna e começou a alterar o varo da perna. E quanto mais ela entortava, mais agravava o joelho, mais entortava. Eu já estava com 14 graus de angulação torta na perna, e os últimos anos muitos lugares que eu estava pregando, descia do púlpito, os ortopedistas já me procuravam, o pastor tem que arrumar a perna, né? Eles têm um olho clínico para isso que é impressionante. E acabou que eu fui protelando de um ano para cá, eu já não conseguia caminhar muito, estava sofrendo bastante, e aí tomei essa decisão, né? Eu protelei, não era o medo da cirurgia, era o tempo da recuperação. E ainda vou ficar aí, dar um total de 2 a quase 3 meses sem poder pisar o peso do corpo no pé esquerdo, né? Então, já foi quase 3 semanas, vou imaginar que ainda tem uns 2 meses pela frente. E, por outro lado, já estava esse ano aí de pandemia bem acomodado, né? Sem praticamente sair. Aliás, foi uma coisa interessante que até antes de saber da pandemia eu tinha reduzido mais de 80% da minha agenda esse ano. Tinha entendido de Deus aí que era um tempo diferente, que eu deveria estudar, escrever, produzir de forma diferente, e não sabia que a pandemia ia parar a gente quase 100%, né? Em vez de só os 80% que eu tinha imaginado. Mas já escrevi uns 4 livros, está sendo bem produtivo, e esses dias, essas 2 semanas, tem tido bastante tempo assim com o Senhor, tem sido bem precioso. E orando por essa conversa com vocês, algo que me veio ao coração é um assunto que eu normalmente só falo mesmo para pastores, às vezes para um grupo também de liderança. Esse ano, inclusive, o Thiago fez menção do evento que a gente faz do Caso Zadok. Esse ano nós temos uma edição online no formato de curso. Se alguém depois tiver interesse, é só acessar lá o nosso orvalho.com, você vai achar o caminho para chegar lá. Mas uma das palavras que eu dei, inclusive, nesse evento, eu senti de Deus no meu coração de poder repartir com vocês. Só aproveitar que eu falei do evento, a gente tem ministrações de bastante gente ali que eu acredito que vai acrescentar muito a vida de vocês. Nosso foco é principalmente os pastores e líderes. A bandeira que a gente levanta no evento é de santidade, integridade, é a vida do ministro, né? Não só a produtividade. E a gente teve um time ali muito legal. Hernandes Dias Lopes, pastor Josué Gonçalves, o Lamartine Pocella, Flávio Valvassoura esteve conosco, Danilo Figueira, de Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem, Tiago, é alguém que também valeria muito a pena trazer, falar para o pessoal aí, tá? E, bom, tem um time lá, são 12 ministrações. A gente não quis fazer o evento no formato de live, como muitos têm feito, porque ficaria muito extenso e meio que é aquela coisa, quem pegou, pegou. A gente preferiu fazer num formato de curso, né? A pessoa pode assistir depois repetidas vezes, uma aula de cada vez, processando, fazendo o seu tempo. Fica aí a recomendação. E a palavra que está aí no meu coração, então, ela está baseada em 1 Samuel, no capítulo 23. Eu queria ler esse episódio envolvendo a vida de Davi. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13.
O texto sagrado diz assim: então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra a tropa dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se, vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila, cercassem a Davi e os seus homens. E quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Bom, eu quero tomar esse texto aqui e tentar partir aí da premissa que o Novo Testamento nos traz sobre essa leitura, né, do Antigo Testamento, em especial dos episódios envolvendo aí a nação de Israel. 1 Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 11, o apóstolo Paulo diz, falando da nação de Israel, né, e de episódios da história deles, diz assim: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Basicamente, o que a Bíblia está mostrando é que esses episódios foram registrados não só para que a gente tivesse conhecimento de algo que aconteceu um dia na cronologia, na história de um povo, mas que isso servisse de exemplo e advertência para nós. Né? Romanos 15:4 também diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, eu tento ler um episódio como esse de Davi, pensando não apenas naquilo que ele vivenciou na época, mas quais são os paralelos, os exemplos, as advertências que nós podemos tirar. E desse texto, uma lição que Deus tem falado muito forte ao meu coração é que nós podemos servir outros mesmo com problemas. Né? Aliás, se tiver um tema que eu possa dar essa mensagem, seria exatamente isso: servindo outros mesmo com problemas. Né? Então, você pega o contexto ali: Davi está fugindo de Saul, né? Está lutando para preservar sua própria vida. Capítulo anterior ao 23, aí que nós lemos, o 22, fala de Davi se refugiando na caverna de Adulão, e a Bíblia diz de um grupo de pessoas, inicialmente um grupo de 400, logo depois, o capítulo seguinte, esse número já subiu para 600, nós vemos um grupo de pessoas que, na verdade, se aproxima de Davi. E o texto nos mostra que todos eles também era gente que tinha lá os seus problemas. Imagino até que também estavam fugindo dos seus problemas e, de alguma forma, viram aí essa identificação em Davi. Né? Porque o capítulo 22 começa dizendo: uniu-se a ele os amargurados de espíritos, levianos, os endividados. Então, me parece que, talvez por alguma identificação, vendo Davi fugindo de Saul, vendo Davi com problema, aquele bando de gente problemática, né, se une. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, e agora eles estão lá, cada um com seus problemas, mas Deus dá uma palavra para Davi. Chega a notícia até Davi de que essa cidade, Keila, está sendo atacada pelos filisteus. A primeira reação de Davi, como um bom líder que tem iniciativa, proatividade, é perguntar a Deus: eu devo fazer alguma coisa? O Senhor quer que eu intervenha? Quer que eu ajude? Né? E a Bíblia diz que o Senhor, versículo 2, é muito claro, né? Diz que o Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Ou seja, Deus estava dando um comando a Davi, que não faria sozinho, envolvia os seus homens, para que mesmo em meio aos problemas deles, eles se dispusessem a servir outras pessoas.
né? Davi acata aquela palavra de Deus e vai falar com os seus homens. Quando ele vai falar com os homens, eles têm uma reação, né? O verso 3 diz que a resposta deles é: nós já estamos com medo aqui em Judá, né? Quanto mais indo lutar contra as tropas dos filisteus. De outras palavras, está dizendo: nós estamos com medo de ter que lutar contra Saul. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Agora, você quer que nós vamos para uma guerra certa, uma guerra que não é nossa, um problema que não é nosso, né? E o versículo 4 diz que Davi voltou a consultar o Senhor. É como se ele ficasse em dúvida: será que Deus mandou mesmo? Essa turma não quer me acompanhar, né? E de novo Deus diz: vá, né? Lute contra os filisteus. Eu estou entregando eles nas suas mãos. Então acaba que Davi de alguma forma consegue mobilizar depois disso esses homens. E acredito que esse episódio ele reflete uma característica muito importante, né, do ministério, que é essa questão de nós temos que nos dispor a servir outras pessoas, mesmo enfrentando os nossos próprios problemas pessoais, né? Deus não chamou gente perfeita para o ministério, até porque isso ainda não existe, né? Chamou eu e você, que além das nossas imperfeições normais, ainda temos que lidar com questões que são circunstanciais e que nem sempre dependem da gente ou das nossas limitações, né? E isso, muitas vezes, eu já estou no Ministério Pastoral há 27 anos, né? Pregando a palavra de Deus. Eu fiquei quase 3 anos no Ministério Itinerante antes de ir para o Pastoral. Então, já são quase 30 anos aí de chão, né? De carreira ministerial. Também sou filho de pastor. Então, nasci, cresci nesse ambiente. Como diz o ditado, já vi muita água passar debaixo da ponte. Estou de olho nesse negócio há muito tempo, né? E percebo que um dos grandes dilemas que os pastores, os líderes, os ministros, de uma forma geral, enfrentam é muitas vezes essa crise, né, de mesmo no meio dos nossos problemas, das nossas adversidades, a gente tem que ter ânimo, disposição e força para servir os outros. Então, eu queria começar primeiro pelo embasamento bíblico, né? Por exemplo, em Atos 1:8, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vão ser minhas testemunhas. E a gente percebe logo depois, em Atos 8:1, que quando veio uma grande perseguição à igreja, eles fugiram da perseguição, mas por onde passavam anunciavam, né, o evangelho, a palavra. Em outras palavras, a gente pode reconhecer aqui que nossas lutas, problemas, perseguições, eles não mudam em absolutamente nada o propósito e a vontade de Deus, a grande comissão, o chamado, aquilo que nós temos para desempenhar. Então, acredito, né, que existem algumas exceções que justificam uma pausa no ministério, né? Talvez a primeira pergunta a ser feita é: quando devo parar? Isso a gente poderia começar aqui pela exceção, né? Pastor Eibe tem uma palavra assim muito preciosa que ele compartilhou nesse Casadoc virtual com a gente, Pastor Eibe Uber, chamada Duas Doenças que Destroem Líderes, né? Ele fala sobre Sansão e Elias, né? Elias é o cara que desistiu quando não devia ter desistido, né? Parou quando não era hora de parar. Mas ele fala de Sansão como aquele cara que, mesmo pecando, brincando, não parava, né? E ele fala desses dois extremos, dessas doenças: aqueles que nunca sabem a hora de parar e aqueles que desistem quando não deveria. São dois, né, extremos. Mas acredito que, a menos que a gente mexa com situações muito vitais, por exemplo, a família do líder é algo importantíssimo. 1 Timóteo, capítulo 3, mostra que o que deseja o episcopado tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter os filhos em toda sujeição, né? A Bíblia diz: se alguém não sabe governar a casa, não deveria governar a igreja de Deus. Então, ao longo dos meus anos de ministério, eu tenho um acordo com as equipes pastorais. Já estou à frente da terceira igreja que eu plantei em cidades diferentes aqui do Paraná. Na primeira, em Guarapuava, eu fiquei 9 anos. A segunda, Irati, eu fiquei só 2 anos e meio. Levei uma equipe para agilizar o processo. E Curitiba já estou há 15 anos. Em todos esses contextos, nas nossas equipes, nós sempre tivemos um código forte, né? Se o casamento de algum de nós, a qualquer momento, tiver estremecido, se algum dos filhos estiverem realmente com problema, a gente para qualquer coisa e põe a família em primeiro lugar, né? Não é uma parada definitiva, é uma parada temporária para que não perca a autoridade ministerial, ou situações, né, que pode envolver uma queda, honestidade, né, não diria nem disciplina, restauração,
Mas, salvo essas exceções, que eu colocaria realmente como exceções em situações muito críticas, eu parto para a segunda pergunta: quando devo continuar? Né? E a segunda pergunta, quando devo continuar, é: em todo e qualquer outro momento que não seja essas exceções, né, nós não podemos nos permitir cogitar a ideia de parar, mesmo diante de desafios e problemas pessoais. Né? Então, em Gálatas, no capítulo 4, por exemplo, nos versículos 13 e 14, Paulo fala para esses irmãos da Galácia, né, e diz: vocês sabem que a primeira vez que eu preguei o evangelho a vocês foi por causa de uma enfermidade na carne. Estudiosos acreditam, né, que Paulo talvez tenha que ter feito um desvio da rota da viagem missionária. Né? A Bíblia diz que Lucas, que era parte da equipe, Paulo chama ele de médico amado, provavelmente tenha levado ele para, né, Galácia, no sentido: vamos dar uma pausa, depois a gente retoma. E, mesmo nesse contexto, o apóstolo Paulo ele para de viajar, mas não para de pregar. Né? E é ali que o evangelho é proclamado na Galácia. Segundo Reis, capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz que o rei Jeoás foi visitar o profeta Eliseu. Eliseu já estava muito velho, além de muito velho, a Bíblia diz que ele estava enfermo, da enfermidade que haveria de morrer. Mas quando o rei bota o pé na casa dele, Eliseu começa a profetizar. Né? E a gente vai percebendo ao longo das Escrituras que os nossos problemas pessoais não precisam se tornar uma desculpa para que a gente não sirva aos outros. Né? Em Atos 16, lá de 22 a 31, a gente vê Paulo, quando está pregando em Filipos, ele acaba sendo preso, açoitado, ele e Silas estão com os pés pendurados no tronco, mas a Bíblia diz que eles estão orando, cantando louvores. Quando surge a oportunidade, pregam para o carcereiro, vão para a casa dele evangelizar a família, batizam aquela turma. Então, quando a gente vai examinando as Escrituras, a gente, de fato, encontra, né, esse elemento e o ambiente onde o ministério é desenvolvido, mesmo diante de problemas pessoais. Em 2 aos Coríntios, eu queria ler esse texto, se vocês quiserem me acompanhar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, eu vou começar no versículo 3. Né? Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu gosto já como ele fala da misericórdia, da consolação de Deus, dando o tom da conversa logo de cara. No verso seguinte, o 4, ele diz: é ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Né? Em outras palavras, ele está dizendo que, além da gente ser gente como qualquer outro, né? O livro de Tiago, lá no capítulo 5, se refere a Elias, né? Dizendo que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, nós somos gente como qualquer outro tipo de gente, né? Vamos enfrentar problemas, desafios, mas o que podemos viver a consolação de Deus, nós podemos, no ministério, mesmo diante dos nossos problemas, transbordar isso na vida de outros. Mas, a partir do verso 5, Paulo começa a dar um tom ainda, ele vai estreitando um pouco mais a conversa, e ele diz: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, também é para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Acredito, né, até que isso nos colocaria numa situação muito desconfortável, exigir dos outros paciência diante do sofrimento, se nós mesmos não passássemos por ele e não tivéssemos autoridade para poder ensinar isso. Né? Então, Paulo diz no 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Agora, no 8, ele começa a abrir o coração e diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Tem uma outra versão que diz: a ponto de desesperarmos da própria vida. No verso 9, ele diz: de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos.
Bom, eu quero pegar essa declaração de Paulo, em especial agora do verso 8, né? Quando ele fala, olha, nós não queremos, irmãos, que vocês ignorem, né, a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, a ponto de desesperar da própria vida. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo, eu quero ser honesto, não quero que vocês fiquem sem saber, eu quero que vocês tomem conhecimento, né? A nossa tribulação foi tão intensa que a gente desesperou da vida. Então, primeiro ponto, né? O homem e a mulher de Deus não pode ser confundido com super-homem, com super-herói, com super-mulher. Né? Nós não apenas somos gente como os outros, enfrentamos problemas como os outros enfrentam, mas nós podemos ter reações no nosso íntimo muito parecidas com a de todo mundo. Né? Paulo está dizendo, eu desesperei da própria vida. Né? Se um gigante da fé como esse chegou ao ponto de dizer isso, nós não podemos simplesmente deduzir que a gente nunca vai passar esse tipo de situação. Agora, há uma diferença enorme entre o que Paulo está falando, né, e o que vem acontecendo cada vez mais entre os pastores, que é um fenômeno aí da modernidade chamado suicídio de pastores. E eu acredito que a gente precisa falar mais sobre essas coisas. Porque quando Paulo diz desesperei da vida, ele não está dizendo que decidiu tirar a sua vida. São duas coisas completamente diferentes. Né? Outro dia eu vi um pastor falando, não, até o Elias estava com pensamento suicida. Não, ele diz para Deus, melhor me é morrer do que viver. E ele diz para Deus, tira a minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo, eu prefiro que o Senhor faça, porque está dizendo, eu mesmo não vou fazer isso. Né? Aliás, não são os únicos homens de Deus na Bíblia. Você vai perceber gente, né, dizendo essa mesma coisa para Deus, e nós temos alguns deles. Agora, o que nós não temos é ninguém tirando a sua vida. A gente dizendo para Deus, cansei, desesperei, prefiro que o Senhor me leve. Né? Agora, eu sei que eu vou entrar aqui, a gente brinca em que determinadas questões teológicas às vezes são terreno pantanoso. Mas eu quero que pelo menos o assunto seja pensado, ainda que não possa ser discutido hoje. Né? Eu não sei na teologia de cada um. Na minha teologia, o suicida tem uma situação muito complicada. O apóstolo Paulo diz que se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o corpo. O que é que sobrou para Deus destruir? Ele está falando do homem interior, ele está falando de espírito e alma. Né? Eu sei que nós podemos abrir discussões, casos de demência, de falta de sanidade mental, uma escolha completamente equivocada, mas, via de regra, né, eu acho que a igreja precisa voltar a levantar uma bandeira dizendo que Deus é o autor e o doador da vida e ele é o responsável por tirar. Nenhum de nós tem o direito de fazer isso conosco mesmo ou nem com outros. Né? Por quê? Começa a virar uma jurisprudência. Cada vez que um faz, né, me parece que alguns querendo consolar a família, os outros colegas, não, a gente entende, a gente quase como se fosse um discurso, né, a ponto de dizer isso aí pode ser mesmo uma solução. Quando Paulo dá um tom completamente diferente. No 8 ele diz, a ponto de perdermos esperança da vida. Mas olha o que ele diz no 9 e no 10. Né? No 9 ele diz, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, descobrir essa limitação, que inclui até um desespero de seguir vivendo, né? Uma perda de esperança em relação à vida, faz com que a gente nunca se ache forte, que a gente não possa confiar na gente, e diz, mas em Deus. Agora, olha a linguagem, ele diz, em Deus que ressuscita os mortos. Se Deus traz alguém que já morreu de volta à vida, o que dizer o vivo que só tinha desistido de viver, mas não fez nada? Né? Ele ainda segue e diz no 10, o qual nos livrou, passado, e ainda livrará futuro de tão grande morte. E Paulo ainda afirma, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Em outras palavras, desesperei da vida, mas vi a intervenção de Deus, e o mesmo Deus que me livrou desse momento de desesperança da vida vai seguir livrando. E acredito que essa é a mensagem que a gente precisa voltar a proclamar no meio dos nossos colegas. Né? Nós podemos enfrentar momentos de dor, de desgosto, de angústia, de depressão, a ponto de dizer, perdeu a graça, viver sim. Não significa que a gente tem que atentar contra a vida e nem tampouco que esse é o estágio final. Nós precisamos acreditar que o Deus que nos livrou vai continuar livrando e que ele tem recursos para nós. Quando eu olho para as Escrituras, eu acredito que isso precisa ser parte da nossa teologia do ministério, né? Reconhecer que, de fato, nós vamos sempre exercer o ministério no contexto de problemas. Né? E, muitas vezes, esses problemas eles podem nos deixar desconfortáveis em níveis diferentes. Né? Então, por exemplo, uma coisa é eu estou lá com o meu desânimo e ainda tenho que subir no púlpito e animar os outros
em relação aos problemas deles, que podem ser problemas diferentes, que podem ser circunstâncias completamente distintas da nossa. Mas uma das maiores crises que eu tenho vivido no ministério é quando você tem que ministrar alguém que está com um problema muito semelhante ao seu, né? E isso muitas vezes nos faz ficar com aquela cara assim meio que patética, né? Dizendo o que eu estou falando para alguém. Então, já tive um momento onde eu estava muito desanimado e eu tinha que fortalecer uma outra pessoa, né, que estava desanimada. Até porque a gente percebe uma diferença enorme entre o discurso, né, o elemento teórico, e a hora que a gente enfrenta algo na prática, né? Em Jó, no capítulo 4, dos versículos 3 a 5, a gente vê uma declaração interessante que um dos seus amigos fazem para ele, na verdade está mexendo com o histórico dele, né? Se não me engano, acho que foi Elifaz, ele diz assim: olha, você ensinou a muitos, fortaleceu as mãos cansadas, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas ele diz assim: mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência e, ao ser atingido, fica apavorado. Em outras palavras, você era o cara que levantava os desanimados. Agora que o problema bateu na sua porta, você está desmoronando, né? Mas a verdade é que muitas vezes, né, se a gente só encoraja os outros sem nunca ter enfrentado o peso do desânimo, do desgosto, né, da angústia de determinadas lutas, a gente realmente ainda não é uma ferramenta tão eficaz. Agora, Paulo diz ali em 2 Coríntios 1,4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Quando nós vivemos isso primeiro em Deus e suportamos, né, e somos fortalecidos por Deus no meio da nossa própria luta, aí sim nós temos uma graça de Deus para transbordar algo, nós temos uma autoridade para fortalecer os outros. No entanto, muitas vezes, além do aspecto emocional do problema em si, eu tenho percebido que muita gente se abate quando vê Deus usar a vida dele para resolver um problema na vida do outro, que ainda não foi resolvido na vida dele, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus nos fala daquele episódio de Abraão, né, que, chegando em alguns lugares, ele tinha aquele combinado com Sara, né, para que simplesmente ela dissesse que era irmã dele. Alguns dizem que não era totalmente mentira, né, porque era uma meia mentira, era uma meia verdade. Eles também eram irmãos por parte de pai, mas a verdade é que Abraão tinha medo de que os homens o matassem por causa dela, e eles tinham esse acordo para que ela mudasse o discurso. Interessante, né, que numa das vezes em que isso aconteceu, Abraão, depois de entregar a esposa com o discurso de que era mera e simplesmente a sua irmã, né, Deus fala com o camarada que tinha recebido, se não me engano, Abimeleque, né? E Deus fala com Abimeleque dizendo: olha, você não pode tocar na mulher, né? Ela é casada. O cara fala: bom, o senhor sabe que foi na sinceridade do meu coração. Ele me disse que era irmã. Deus diz: eu sei, é por isso que eu estou te impedindo de pecar, mas se você não devolver a mulher, você vai morrer, você e tudo que é seu, né? Então a Bíblia fala que Abimeleque chama o Abraão, dá aquele presta atenção, aquele chega junto. Como é que você fala uma coisa dessa? Né? Abraão tenta explicar: não, ela também é irmã, tal. Mas a verdade é que Gênesis 20, os versículos 17 e 18, mostra o fim da história dizendo assim: Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Né? Agora, gente, olha que curioso. Abraão tem uma promessa de Deus fazer dele pai de multidões, uma grande nação, mas até agora isso não aconteceu. Né? É só no capítulo 21 que nós vamos ver Deus visitando Abraão e Sara, e ela, de fato, podendo ter o filho. Nesse momento, Abraão já está amargando anos de oração, espera, de crença, sem ver aquele filho nascer. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Abraão orar por todas as mulheres da casa de Abimeleque, e todas elas foram curadas da esterilidade, e aparentemente Sara, pelo menos não de forma imediata, não foi. Né? E acredito que isso muitas vezes é algo que gera conflito para a gente no ministério. Né? Eu estava pensando esses dias, um colega falou para mim, né, me viu operado, soube que eu
para corrigir esse varo da perna, como eu mencionei, eu tive que quebrar fêmur, tíbia, coloquei 2 placas de titânio, acho que são 15 ou 18 pinos na perna, um processo lento. Ele falou para mim, falou, pastor, é até cômico, né? Ele falou assim, cara, ao seu lado durante anos, eu já vi quanta perna torta, o senhor estendeu a mão, no nome de Jesus, arrumou, endireitou aquilo na sua mão. Ele falou, com você não funcionou, não? Eu falei, comigo não funcionou, não. Eu falei, não foi falta de tentativa, né? E muitas vezes a gente vai viver situações assim. No início do meu ministério, eu estava fazendo uma mudança, eu acho que isso aconteceu mais ou menos na virada de 96 para 97. Eu estava fazendo uma mudança, então estamos falando aí de 24 anos, eu era recém-casado ainda, estou casado há 25 anos, isso mesmo, tinha um ano e pouquinho, eu estava fazendo minha primeira mudança, saindo de um apartamento para uma casa, lá em Guarapuava, no interior do Paraná, onde eu morava. E eu peguei uma caixa de louça, né, de cerâmica, essas coisas de pratos, xícaras, era uma caixa de madeira bem forrada só com aquilo, mas ela estava muito pesada. E eu flexionei os joelhos, tive muito cuidado em levantar, mas assim, eu andei acho que uns 2 metros, não cheguei a 3, e eu não estava suportando o peso da caixa. Mas assim, eu vi que não ia dar mesmo, não ia conseguir. Em vez de jogar a caixa no chão, porque eu não queria quebrar aquelas louças novas todas de presente, eu me curvei bem rápido para colocá-la no chão. E a hora que eu curvei, eu escutei o estalo que deu nas minhas costas, eu já não conseguia levantar mais. Resumo da ópera, eu tive uma hérnia de disco, um dos discos foi espirrado para fora com aquele esforço e começou a pegar e pinçar meu ciático, né? Eu passei 15 dias de cama sem conseguir levantar, mal podia me mexer. Depois de um mês do episódio, eu ainda sofrendo muito com aquela hérnia, eu arrastava a perna, andava com muita dificuldade. Bom, nesse um mês depois, quando eu estou nessa fase, eu tinha uma agenda e fui pregar na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e eu estava falando para um auditório de, no máximo, umas 400 pessoas. E eu lembro que eu subi com muita dificuldade, fui andando devagar até o púlpito. Os púlpitos de antigamente eram aquelas caixas de madeira, né? O acrílico é coisa dos últimos anos. Eu me apoiei, fiquei debruçado no púlpito, falei, gente, eu estou com um problema sério de uma hernia de disco, eu mal consigo andar, estou aqui só para honrar o compromisso, então vocês me perdoem, eu vou ficar debruçado quietinho. Então todo mundo sabia do meu problema. Lá pela metade da mensagem, eu recebi uma palavra de conhecimento muito clara da parte de Deus, né? Acho que um pouco para frente da metade. O Espírito Santo falou comigo, chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco, né? O Senhor disse, eu vou curar a todos. Eu nunca, em quase 30 anos de ministério, tive um comando deste que Deus ia curar todo mundo de um mesmo problema, né? Aliás, mesmo naqueles cultos onde você tem alguns milagres, sempre gera frustração, não tinha algo parecido e não recebeu a cura. E aquela palavra foi tão nítida que eu tinha certeza que era o Espírito Santo falando comigo. Eu comecei a rir e eu falei para a igreja, falei, ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, eu estou aqui nessa condição, sofrendo com uma hérnia de disco, mas acabei de receber uma palavra de Deus, né, de que era para chamar à frente quem estivesse sofrendo de hérnia de disco, que o Senhor vai curar. Se a despeito do meu estado, você conseguir crer na palavra que Deus está dando, falei, sai do seu lugar e vem aqui para frente. E umas 20 pessoas vieram à frente. Eu achei que era muita gente com um auditório de 400, dá o quê? 5%? Né? Eu falei, gente, vocês têm certeza que todo mundo aqui é hérnia de disco? Que a turma sinalizava que sim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, quem está em crise, com dor agora, passa para o meu lado direito, quem não tiver em crise fica do meu lado esquerdo. Eu falei, eu vou orar primeiro com quem está com dor, que é a melhor forma da gente saber se Deus fez algo ou não, né? É ter alguma forma de comprovar e documentar isso. Então vamos começar com quem está em dor. O lado direito deu mais ou menos umas 17 pessoas, que eu estou chutando os 20, porque do lado esquerdo, eu lembro que ficou só 3 que não estavam com dor. E eu lembro que ainda perguntar, tudo vocês estão com dor? A turma, sim. E lá vou eu, né? Eu me senti assim um pateta, arrastando a minha perna para tentar descer em direção a eles, dizendo, o senhor está aqui para curar ele de disco. E eu naquele estado terrível como nunca tive. Mas foi impressionante. Quando eu desci o degrau com muita dificuldade, o primeiro que eu estendi a mão para tocar na testa dele, na hora que eu estendi a mão, eu brinco porque eu não consigo explicar isso de outra forma, foi como se do alto do meu ombro direito saísse um tiro de um canhão.
né? Um calor, numa velocidade enorme, disparou pelo meu braço, correu no meu braço inteiro e foi meio sincronizado, que a hora que parece que eu estava chegando e toquei a mão na testa do primeiro irmão que eu ia orar, aquilo correu. E eu vi a reação dele. Ele deu um pulo para trás, como se algo tivesse saído da minha mão. Eu falei, o que foi? A hora que o Senhor me tocou, entrou um calorão no corpo, né? A hora que ele falou isso, eu sabia que era uma manifestação do poder de Deus. Eu falei, procurador. Aí ele começava a procurar dor. Meu Deus, não tem mais dor. Aí ele chorava, gritava. E eu brinco que tudo que você precisa na hora que vai ministrar com os enfermos é que o primeiro dê certo. Isso libera fora a fé de todo mundo, né? E ele ficou empolgadíssimo, a turma em volta também. Eu olhei para a pessoa do lado e falei, e aí, você está pronto? Ele falou, eu estou, pastor. Eu estou, minha vez, vamos lá. E a hora que eu toquei nele, eu senti de novo aquele calorão, como se fosse um tiro do canhão. Eu vi a reação do segundo, falei, esquentou aí. Ele falou, não, entrou uma coisa fria em mim. Né? Eu lembro que eu brinquei, falei, estava quente quando saiu daqui. Eu falei, mas procurador. Ele falou, meu Deus, não tem mais dor, não tem mais dor. Cada pessoa que eu ia tocando, né, aquele calorão manifestava, a pessoa era curada na hora, só que de um para o outro eu arrastando minha perna. Depois de ter orado mais ou menos com 6, eu comecei a falar para Deus dentro de mim, eu dizia, Deus, não é justo, né? Eu também estou precisando. E eu botava a mão nas costas, tentando ser discreto. Eu brinco, parecia aquela coisa de mulher grávida, né? Quando segura, empurra a barriga para frente. Eu tocava em mim para ver se alguma coisa acontecia. Eu não sentia nada, mas quando tocava nos outros era o calorão, né? Eu fui vendo literalmente cada uma daquelas pessoas, a dor, todos os sintomas desaparecer. Os últimos 3, a gente só orou e pediu que eles fizessem os exames. Mas quando eu terminei de orar com aquela turma, eu estava assim muito aborrecido com Deus. Eu dizia para Deus, não é justo. Eu falava para Deus, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância. Eu falei, eu parei de pregar, eu chamei o povo à frente, eu desci impor as mãos, eu acreditei que o Senhor ia fazer. Se alguém me acusar de falta de unção, eu também protesto, eu vou falar do tiro de canhão, do calor que corria no braço. Eu falei, por que eu não fui curado? Interessante que naquela hora, tem horas que a gente quer tanto que Deus fale conosco que ele não fala. Tem hora que você faz umas perguntas sem esperar a resposta. Mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo. E ele me disse, o propósito dos dons é para edificação de terceiros. O dom que está fluindo na sua vida não vai resolver o seu problema. E eu ainda dentro de mim ainda protestei. Falei, então vou ter que ficar esperando aparecer um que me revele, que me chame. E o Espírito Santo falou comigo, ou isso, ou você exerce a sua própria fé. E naquela hora eu senti ele jogando na minha cara, que eu podia crer que o dom manifestaria para os outros, mas eu tinha dificuldade de exercer a minha própria fé. Bom, resumo da história, ainda levou uns 6 meses, eu orando todo dia. Eu recebi tanta imposição de mãos que eu brinco que eu quase acelerei a calvície. Eu ficava declarando os textos da palavra de Deus sobre cura, era unção com óleo, onde estava nas reuniões, o povo orando junto, os líderes, os pastores impondo mãos, mas eu não desisti. Eu falei, eu vou aplicar fé. Depois de uns 6 meses, o meu problema desapareceu. Quem estava me acompanhando era um médico da igreja, um ortopedista da própria igreja, e ele mesmo tinha me dito, falou, olha, pastor, nem cirurgia vai resolver o seu caso, é muito sério. Ele falou, a menos que o senhor apareça com uma daquelas histórias que o senhor conta no púlpito pregando. Ele falou, essa é a sua única chance de ficar bom. E depois desses 6 meses, um dia eu falei, olha, eu quero que você me examine, porque houve aquela intervenção. Mas eu lembro a crise, não só no dia que eu estava orando pelos outros, mas naqueles 6 meses, enquanto meu problema não resolvia, dizer, Senhor, por que o Senhor me usa na vida dos outros e eu mesmo estou com problema? Então, a gente poderia descrever aqui muita coisa e muito sentimento. Mas eu acho que o maior drama para quem está no ministério não é só você servir os outros com os seus próprios problemas e, às vezes, ter que lidar com esse questionamento, é justo, não é justo. Eu acredito que é quando a gente entra num ponto de começar a se questionar se vale a pena. Por quê? Voltando na história de Davi, que nós estamos usando aqui como ponto de partida, algo interessante que a gente observa, Davi foi lá, livrou a cidade de Keila, salvou todo mundo, virou o herói deles. Aí chega a notícia, Saul soube que você está numa cidade com portas e muralhas e vai vir para sitiar a cidade. Então Davi vai consultar o Senhor e pergunta, Saul está vindo mesmo? E Deus responde, pior que está. Aí a segunda pergunta de Davi, o povo de Keila vai me entregar nas mãos dele? E Deus responde, pior que vai.
né? Você tenta se colocar agora no lugar de Davi. Senhor, eu estava quieto no meu canto. Eu arrisquei a minha vida e a vida dos meus homens para defender esse povo. Eu virei o herói deles, eu fiz tudo isso por eles. E agora eles vão me entregar de bandeja? E Deus está dizendo, vão. Né? E o que Davi fez? O texto bíblico, né, não mostra Davi brigando, protestando com Deus, reclamando do que aconteceu. Né? O texto diz simplesmente no versículo 13. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de que eles se foram sem rumo certo. Sem rumo certo por quê? Aqui não estava nem no script, eles não tinham nem planejado. Mas Davi simplesmente levanta o acampamento e vaza. Né? E algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração é que muitas vezes, e eu presencio isso não só na minha vida como pastor e líder, mas na vida de muita gente, é o questionamento, né, que as pessoas ao longo do ministério começam a fazer. E aí, no final das contas, vale a pena toda a renúncia, todo o sacrifício, tudo que nós estamos fazendo pelos outros, né? A disposição aí de estar dando sangue, de estar dando a nossa vida, e daqui a pouco parece que esse povo não tem muita memória. Né? Eu me lembro de outro dia uma pessoa que está muito aborrecida, né? Com essa falta de reconhecimento das pessoas, e ele falou assim para mim, cara, o ministério é muito ingrato. Eu falei para ele, não é. Ele falava, é. Eu dizia, não é. Né? E ele insistia, não, o ministério é ingrato, as pessoas não reconhecem. Eu falei, então muda a sua frase. As pessoas são ingratas. Eu falei, o ministério não é ingrato. Né? Eu falei, algo que a gente precisa entender. Quem nos chamou para o ministério não foram as pessoas que nós estamos servindo. Aquele povo de Keila nunca mandou uma mensagem para Davi, você pode vir livrar a gente? Foi Deus que mandou Davi livrá-los. Né? Então, o que a gente precisa entender é que o ministério não é um chamado das pessoas. O ministério é um chamado de Deus. E se o chamado veio de Deus, a pergunta, por mais óbvia, né, que seja a resposta que a gente tem que sempre se fazer, de quem vem a recompensa. Né? Em Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus diz, eis que cedo vem, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, fui eu que te chamei, sou eu que te recompenso. Né? Fui eu que te convoquei, sou eu que vou acertar com você no final das contas. Eu acredito que uma das grandes armadilhas do ministério é que a gente acaba colocando expectativas de que as pessoas demonstrem gratidão. Né? Embora a gente esteja servindo as pessoas, nós estamos fazendo isso de modo indireto, porque de forma direta nós estamos servindo o Senhor que nos chamou a servir as pessoas. Né? Você não vê Davi reclamando com Deus, Senhor, esse povo de que ele é muito ingrato. Né? Na verdade, ele age como quem diz, o Senhor me mandou livrá-los, eu livrei. O Senhor está mostrando que eles vão virar contra mim, eu vou, né, puxar o carro daqui, como a gente falava antigamente, eu vou embora, mas a minha confiança é de que o cuidado da minha vida está na sua mão, de que a recompensa vem do Senhor. E quando você começa a olhar para o Novo Testamento, você vai descobrir, né, um padrão que não é muito diferente. Em Atos 20:28, né, o apóstolo Paulo está conversando com os presbíteros de Éfeso e ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Em outras palavras, ele está dizendo, quem te colocou aí foi o Espírito Santo, a ideia é apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, aqui é uma menção do sacrifício de Cristo, ou seja, no final das contas, ele nos estabeleceu, a igreja é dele, o povo é dele, ele comprou, então nós estamos fazendo para ele. Né? E ele é alguém que prometeu nos honrar. 1 Coríntios 12:28, Paulo diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestre, mas ele diz, quem estabeleceu foi Deus. Né? Então, acredito que mesmo que as pessoas muitas vezes não sejam gratas, não quer dizer também que elas vão ser sempre ingratas. Né? Em Atos 16, 32, 33, depois de Paulo ministrar na casa do carcereiro de Filipos, ele acabou lavando e tratando as feridas deles, deu comida, coisa que não tinha feito antes. Né? Em Atos 28, de 8 a 10, quando Paulo está na ilha de Malta, depois daquele naufrágio, tem aquele avivamento, ele ora com os enfermos, a Bíblia diz que os próprios moradores da ilha levantaram provisão para não só Paulo, mas para todos aqueles náufragos entrarem no próximo navio que os acolheu e terem comida ao longo da viagem. Não significa que as pessoas nunca vão demonstrar gratidão, mas significa que, independente delas demonstrarem ou não gratidão,
nós precisamos lembrar de quem que vem a recompensa, né? E se nós lembrarmos que a nossa recompensa está nas mãos do Senhor, né? E que o ministério é do Senhor, por isso que a recompensa vem dele, a gente consegue deixar o coração muito tranquilo em relação, né, aos outros. E eu acredito que isso, né, é muito importante. Eu tenho visto muita gente carregando um peso, sendo literalmente oprimida, né, por essa pressão de não sentir, às vezes, a leitura de gratidão. Estou dando minha vida, estou sacrificando minha casa, né? Parece que isso não é visto, parece que isso não é reconhecido. O que eu e você precisamos lembrar é que um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus, né? E eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função desse encontro. O dia em que eu vou encontrar um sorriso no rosto do meu Senhor e ele vai me dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Naquela hora, não importa os perrengues, né, as dificuldades, tudo aquilo que eu e você passamos ou enfrentamos ao longo da jornada e no meio do caminho, eu acredito que nós vamos olhar para trás, né? Talvez naquele dia seja mais fácil rir do que passamos do que agora, mas a gente vai poder dizer: valeu a pena, né? Valeu a pena. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 6, verso 10, que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. As pessoas podem até esquecer a doação, a entrega, podem talvez não entender, não mensurar, né? Porque eu brinco que só quem está no ministério sabe quanto custa. Quando a gente aspira ao ministério, a gente não sabe o quanto custa. Mas é só depois de estar no ministério que a gente sabe o quanto custa. Mas se tivermos o entendimento de que estamos fazendo para um Deus que é fiel, que é justo, né, que não brinca, né, acredito que isso vai nos ajudar a suportar muito melhor as dores e pressões ao longo do caminho. Agora, também é importante entender que quando servimos aos outros, mesmo com problemas, isso, o passar por problemas e receber o consolo de Deus nos dá autoridade para ministrar. Mas muitas vezes, enquanto nós estamos ministrando os outros, nós vamos ativar manifestações da graça de Deus em nosso favor, né? Eu não acho coincidência o capítulo 20 de Gênesis terminar com Abraão orando pelas mulheres estéreis da casa de Abimeleque e ver Deus sarando, e já no capítulo seguinte, o 21, né, Sara engravidando e Isaac nascendo, né? A Bíblia diz em Jó 42:10 que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Muitas vezes, quando eu e você, mesmo em meio à dor das circunstâncias difíceis que nós estamos enfrentando, né? Às vezes são situações familiares, às vezes são situações financeiras, às vezes são situações emocionais, físicas, de enfermidade, né? Não importa o que, muitas vezes, nesse contexto de estar ministrando os outros, nós ainda, além da recompensa final, do dia futuro, nós podemos também ativar a graça de Deus em nosso favor. E, basicamente, o que eu queria a partir, né, desse exemplo que nós estamos tomando aqui de Davi é encorajar você. Nós estamos vivendo um ano atípico, né? A maioria está enfrentando lutas e problemas que desconhecia, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração: não pare, né? Não chega. Ela, muitos anos atrás, algumas décadas atrás, ela começou a pregar muito na América Latina. Se não me engano, ela estava no Chile e ela ficava muito tempo fora de casa, né? A logística de viagem, desde de voos, as coisas não eram nem tão fáceis, nem tão abundantes, não tão acessíveis quanto hoje. Às vezes as viagens eram longas, muito tempo fora de casa, e essa irmã me contou pessoalmente a história, né? Ela falou para mim: olha, teve um determinado dia, uma determinada ocasião, que eu estava viajando, né? Ela falou: estava atravessando aquela cordilheira lá dos Andes, neve do lado de fora, e ela falou assim: eu estava tão triste, eu estava tão cansada, eu estava tão desgastada, e ela falou: eu comecei a chorar, eu e Deus, olhando pela janela. Ela falou: eu era uma das poucas pessoas viajando sentada sozinha naqueles bancos que normalmente do ônibus são para duas pessoas, né? E ela disse: enquanto ela estava chorando, baixinho, ela e Deus, lágrima correndo, sem levantar a voz, uma pessoa sentou do lado dela. E a pessoa não sentou assim muito gentil, meio que sentou soltando rápido o peso, e ela falou: eram aqueles bancos únicos, né? Hoje em dia você quase não vê esses ônibus onde o banco era para dois, são duas poltronas, né?
Então, o jeito que a pessoa sentou balançou o assento dela, não tinha como ela não perceber. E diz que ela virada assim para a janela, ela olhou com o canto, com o rabo do olho, como a gente chama, por um ângulo debaixo do braço, ela só conseguiu ver o pé da pessoa que tinha sentado. Que estranho, porque era um homem de vestido. O vestido ia só até a metade da canela, ele tinha uma sandália diferente. E ela ficou pensando, além de ser uma roupa diferente para um homem, quem que no inverno desse, neve do lado de fora, vai ficar com a perna exposta? Mas ela está ali chorando, não prestou atenção, e de repente essa pessoa aproxima e começa a falar perto do ouvido dela e diz: minha filha, não desista, eu preciso de você, eu preciso do seu trabalho, eu sei que a jornada tem sido dura, difícil, pesada, mas eu tenho graça para você. E essa irmã me disse que ela está tão aborrecida, ela pensou, pronto, era só o que me faltava, um cara desse metido da profeta, porque ela ficou tentando associar a roupa, né? Quem que veste desse jeito? Um cara desse metido a profeta que ainda vai, a meu tempo com Deus, apesar de estar trazendo uma palavra de ânimo, encorajamento, e ela disse que não virou, não olhou, não interagiu, não participou, mas ele deu toda aquela mensagem que supostamente era para ser uma mensagem de ânimo, encorajamento, e depois levantou. Quando ele levantou, ela começou a pensar um pouco melhor e se sentiu mal. Falou, puxa, a pessoa vem me trazer uma palavra dessa de ânimo, de encorajamento, e eu acho de uma forma tão rude, sequer cumprimento. Ela sentindo mal, levantou, o ônibus ainda em movimento, não parou momento nenhum, para tentar localizar quem é a pessoa e agradecer. Mas ela ia e voltava o tempo todo e não tinha ninguém vestido daquela forma. Aliás, o único banco que não tinha ninguém viajando em dupla, que estava sozinho, era o dela. E aí ela começa a perguntar para as pessoas em volta: você viu quem foi a pessoa que sentou aqui do lado? E as pessoas olham para ela e dizem: a senhora está viajando sozinha o tempo todo. Não, agora há pouco alguém sentou aqui. E o pessoal olha para ela e diz: não, não. E ela procura várias vezes, ela diz: eu tenho certeza. E não tem ninguém daquele jeito no ônibus. Né? Ela volta ali e diz: Deus, agora eu não estou entendendo o que estava acontecendo, quando de repente o Senhor falou ao coração dela, né? E disse: eu mesmo sentei ao seu lado. Né? Quando o ônibus parou, ela ficou na porta, não existia ninguém vestido daquela forma, ninguém tinha visto, né, aquela pessoa. E ela falou para mim: Luciano, até hoje, décadas depois, cada vez que me dá o desânimo, a vontade de parar, ela falou: eu lembro daquela meia canela com vestido para cima, né, e a meia canela sem vestido para baixo, a sandália, e aquela voz falando no meu ouvido: filha, eu preciso de você, aguente um pouco mais, só um pouco mais. Né? Daqui a pouco, quando tudo tiver terminado, quando você receber a sua recompensa, você vai se alegrar de não ter desistido. Né? Enquanto ela contava essa história, eu literalmente chorava ouvindo ela, até porque eu estava num daqueles momentos de cansaço. E o que eu tenho percebido ao longo, né, de quase 30 anos de ministério, nós vamos ter momentos de desesperar diante de tanto problema, de ter vontade de desanimar e desistir, mas algo, como Paulo diz, o Deus que nos livrou vai continuar a nos livrar. Né? A gente pode viver uma história não só de servir outros, mas de ser sustentado por Deus. E lembrar que, quer os outros sejam ou não agradecidos, né, a nossa recompensa vem do Senhor. E isso, né, não sei você, mas fortalece, anima meu coração, me dá um fôlego extra, liga um turbo dentro de mim, cada vez que eu penso, é para Ele que eu estou fazendo. Quando meu filho completou 18 anos de idade, ele ia estudar fora, nos Estados Unidos, mas como ele completava os 18 anos em maio, ele só poderia entrar a partir de agosto, que era a mudança de semestre lá, ele tinha que ter os 18 anos para entrar na faculdade. Então, depois de ter se formado no colegial, ele ficou um semestre livre, sem estudo. Como ia morar fora, e eu tinha aquela suspeita de que não voltaria mais para casa, meu filho, eu falei: filho, eu quero aproveitar esse semestre e te levar para viajar comigo. Eu quero te discipular de perto como eu nunca fiz. E ele passou a viajar comigo com uma certa regularidade. Por quase 17 anos, depois a coisa ficou mais intensa. Eu viajava em média 3 dias por semana, quinta, sexta, sábado. Domingo a quarta eu ficava na igreja em casa, né? Um domingo por mês fora, e eu comecei a levar ele comigo. E quando a gente voltava, eu lembro que ele dizia: pai, como é que você aguenta? Eu tenho 18 anos, eu nem emprego, não aguento seu ritmo. Né? Ele dizia: cara, é muita cidade, é cruza o Brasil de um lado para o outro, vira sem dormir,
não basta pregar, tem que orar com o povo, tem que atender gente, tem que conversar com o pastor. E ele ficava dizendo, da onde o senhor tira a força? Né? E eu dizia, filho, você pode ter certeza que às vezes eu chego para casa morto, fisicamente, assim, no meu limite. Mas eu sempre dizia para ele, o lugar de onde me vem força é quando eu lembro, eu não estou fazendo isso só para essas pessoas. Elas também serão beneficiadas, mas eu estou fazendo isso para o Senhor Jesus. Né? E ele fala até hoje como aquilo marcou ele a ponto de ele tomar uma decisão para o resto da vida, né? De dizer, eu não vou perder o foco. Né? A gente não está fazendo isso nem para a gente e nem só para os outros. Nós estamos fazendo para o Senhor. E no final, o Deus que não é injusto vai fazer valer toda a dedicação, todo o sacrifício. Então, minha palavra para o coração de cada um de vocês hoje, não desanimem, né? E sirvam outros, mesmo com problemas, porque esse Deus fiel que te chamou para o ministério não vai te desamparar e nunca vai deixar de te honrar. É isso. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Obrigado por essa palavra, que eu tenho certeza que abençoa a gente aqui e vai abençoar muitos que a gente vai colocar também no YouTube. Queria que você orasse por nós antes da gente encerrar e, mais uma vez, muito obrigado. Deus, nós te agradecemos esse tempo de consideração e reflexão na sua palavra e eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs. Agradecemos esse tempo, essa conversa pelo Zoom e queremos também te pedir que, além de uma palavra, Deus, que nos faça pensar, que a graça do Senhor seja liberada, que haja sustento sobrenatural, que o Espírito Santo traga consolação sobrenatural. Eu oro que tudo aquilo que tem trazido a Deus cansaço, desgosto, abatimento, desânimo, seja nessa hora removido e carregado pelo teu poder, diante da consciência de que, ó Deus, te servir é, de fato, um privilégio. Tem sua carga de responsabilidade, mas é um privilégio. E é, de fato, algo, né, que o Senhor, que é justo, há de honrar um dia com uma recompensa eterna, mas há de prover recursos para nos fortalecer, de modo que a gente prossiga firme mesmo agora. Então, eu oro hoje que o teu fôlego de vida, o teu sopro de graça, se manifeste tocando cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham, mesmo que à distância, e que haja fortalecimento, mais do que encorajamento emocional, haja sustento sobrenatural. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém.